Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. A volta de Cristo simboliza a revelação de Cristo na sua vida. Para mim, Cristo já voltou, ou seja, Cristo foi revelado na minha vida. Pelo poder do sopro da boca de Deus que é a palavra, Cristo pode ser revelado para você também. Basta abrir o coração e se dedicar na leitura da Bíblia. Vamos para o estudo bíblico em 1 Pedro 1, verso 13. Introdução. 1 Pedro 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. É uma exortação crucial dentro da Epístola de Pedro. Situada após o apelo à santificação, verso 12, a passagem enfatiza a postura mental e espiritual adequada para os cristãos perseguidos do século I. A frase destaca 3 elementos interligados: o cingir dos lombos do entendimento, preparação mental, a sobriedade, autocontrole e discernimento e a expectativa na graça de Deus revelada em Cristo. A compreensão deste versículo é vital para a vivência prática da fé cristã, apontando para a dependência total na graça divina, mesmo em meio à adversidade. 2. Contexto histórico e cultural. Os destinatários da primeira epístola de Pedro eram cristãos dispersos pela Ásia Menor, possivelmente sofrendo perseguição por sua fé. O contexto sociopolítico do Império Romano era marcado por uma forte cultura pagã e por diversas formas de opressão. A expectativa de um retorno iminente de Cristo, comum na comunidade cristã primitiva, podia gerar tanto entusiasmo quanto ansiedade. O cingir os lombos do entendimento pode ser entendido como uma metáfora da preparação para a batalha espiritual, semelhante ao preparo de um soldado romano que se cinge para a luta. A sobriedade, nesse contexto, não se refere apenas à abstinência de álcool, mas à lucidez mental e espiritual, necessária para navegar pelas provações da fé com discernimento e prudência. A graça se refere à graça imerecida de Deus, manifestada plenamente na revelação de Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição, oferecendo perdão e salvação. 3. Interpretação teológica. Perspectiva protestante. Para a teologia protestante, 1 Pedro 1, verso 13 enfatiza a responsabilidade individual, em meio à dependência absoluta da graça de Deus. Cingir os lombos do entendimento implica um esforço consciente de focar a mente em Deus, em sua palavra e em sua vontade, rejeitando pensamentos negativos e desanimadores. A sobriedade é essencial para um julgamento correto, evitando tanto o legalismo como a complacência. Finalmente, a esperança inteiramente na graça demonstra uma fé que não se apoia em méritos próprios, mas na obra consumada de Cristo na cruz. A revelação de Jesus Cristo é o fundamento da graça, a prova da sua eficácia, e o ponto de referência para a vida cristã. Em tempos contemporâneos, este versículo chama os crentes à vigilância espiritual, à busca da sabedoria divina, e à confiança inabalável na soberania e misericórdia de Deus. Mesmo diante das dificuldades e provações da vida, a aplicação prática reside em cultivar um coração e mente voltados para Cristo, buscando sua direção em todos os aspectos da vida, confiando plenamente em sua provisão e graça para superar os desafios. Agora vamos para o estudo bíblico em 1 Coríntios 15, verso 53. Introdução. O versículo de 1 Coríntios 15, verso 53, da Nova Bíblia Viva, declara: porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora, e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Este versículo é crucial no contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios, que trata da ressurreição dos mortos e da esperança da vida eterna para os cristãos. A afirmação da transformação dos corpos mortais em imortais é um elemento central da teologia paulina e da fé cristã, fornecendo esperança e significado à vida presente à luz da promessa da vida futura. Compreender este versículo é fundamental para a nossa compreensão da natureza da salvação e da glória futura dos crentes. 2. Contexto histórico e cultural. Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja com diversas divisões e problemas teológicos. A ressurreição corporal era um ponto de controvérsia, com alguns questionando a realidade da ressurreição física. O mundo grego-romano da época tinha uma visão diferente da imortalidade,
muitas vezes associada a uma alma que sobrevive à morte do corpo. Mas não há ressurreição do próprio corpo físico. Paulo, entretanto, afirma a ressurreição corporal como um evento futuro e essencial para a plena realização da salvação. A cultura grega, com sua ênfase na imortalidade da alma, contrastava com a perspectiva bíblica da ressurreição do corpo. Um conceito crucial para entender a transformação descrita em 1 Coríntios 15 verso 53. A esperança cristã não é apenas a sobrevivência da alma, mas a restauração completa da pessoa, corpo e alma, unidos para sempre em glória. 3. Interpretação. A afirmação de Paulo sobre a transformação dos corpos mortais em imortais, 1 Coríntios 15 verso 53, é, na teologia protestante, compreendida como um evento futuro associado à segunda vinda de Cristo. Não se trata de uma transformação gradual ou espiritual, mas de uma mudança radical e completa que ocorrerá no momento da parousia. Esta transformação é obra da graça de Deus, e não um mérito humano. A imortalidade aqui referida não implica na mera impossibilidade de morrer, mas na participação na vida eterna e incorruptível de Deus. A interpretação comum enfatiza a união perfeita e indissolúvel entre a alma e o corpo glorificado, a consumação da redenção, eliminando as marcas do pecado e da morte. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um poderoso incentivo à esperança e perseverança, recordando que a vida presente, com suas dificuldades e sofrimentos, é passageira, e que a verdadeira e plena vida nos espera na glória futura, numa perfeita comunhão com Deus, em corpos glorificados e imortais. Este futuro glorioso motiva o crente a viver uma vida santa, e a aguardar com paciência e fé a volta de Cristo. Agora vamos para o estudo bíblico em Apocalipse 3 verso 4. Introdução. Apocalipse 3 verso 4, na Nova Bíblia Viva, apresenta uma mensagem de esperança e encorajamento no meio da severa repreensão, dirigida à igreja de Sardes. A frase, todavia, mesmo aí em Sardes alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos, destaca a existência de uma minoria fiel, dentro de uma comunidade cristã aparentemente comprometida. Este verso nos convida a refletir sobre a fidelidade individual, em meio à apostasia, a importância da pureza espiritual e a recompensa prometida aos que perseveram na fé. O estudo se concentrará na interpretação desse verso sob a cosmovisão protestante e cristã, analisando seu contexto histórico e teológico. Contexto histórico: Sardes era uma cidade rica e influente na Ásia Menor, conhecida por sua opulência e orgulho. No entanto, também era famosa pela sua história de infidelidade e decadência moral. Sua localização estratégica na rota comercial e proximidade com importantes centros religiosos contribuíram para a sua influência, mas também para a infiltração de práticas pagãs na vida da comunidade. A igreja em Sardes, provavelmente estabelecida por Paulo ou seus companheiros, aparentemente sofria de um grave problema de religiosidade superficial. Embora mantivessem uma aparência externa de fé, seu testemunho e compromisso com Cristo eram extremamente fracos, como revela o restante do capítulo. O verso em questão, portanto, destaca a existência de uma pequena, mas significativa, parcela da comunidade que se manteve fiel à sua vocação, apesar do ambiente decadente ao seu redor. Interpretação, ou não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo, representa a pureza e a integridade espiritual. Na linguagem bíblica, as roupas brancas simbolizam justiça, santidade e pureza. Apocalipse 7, verso 9, verso 14. Apocalipse 19, verso 8. Essa pureza não é alcançada por méritos próprios, mas é um dom da graça de Deus, fruto da fé verdadeira e do arrependimento genuíno. A frase "andarão comigo vestidos de branco" descreve a comunhão íntima e eterna com Cristo, a recompensa prometida aos fiéis. Porque são dignos não implica em dignidade inerente, mas sim em dignidade imputada, recebida através da fé em Cristo, e pela sua obra redentora na cruz. Este verso destaca, portanto, a importância da perseverança na fé e da vida cristã genuína, enfatizando que a verdadeira fidelidade a Cristo, mesmo em meio à adversidade e à hipocrisia, resulta em uma recompensa eterna de comunhão com o Senhor e na participação da sua glória. A mensagem é um apelo à ação, um encorajamento para uma vida de santidade e integridade, e uma promessa de que a fidelidade,
por menor que pareça, é reconhecida e recompensada por Deus.